um CAPS 2, um serviço de saúde mental, que é o Bianchini, e 3 residências terapêuticas. Essas 3 residências, elas estão hoje com 22 pacientes, 8 em uma e 6 em outra. É isso, Renata? Isso. Isso. As residências terapêuticas, ela faz parte da nova política de saúde mental do Brasil, né, que ela visa o quê? A desinstitucionalização do paciente, que é aquele paciente que ficou a vida toda lá no hospital psiquiátrico. Aí a ideia é ele ir para a residência terapêutica, para ressocialização, e depois alguns deles devem retornar com a família, né, no convívio familiar. Então, no município hoje nós temos 3. Pode ir. As nossas produções e serviços, pode ir. Então, o nosso CAPS, que é o CAPS 2, que fica lá no Bianchini. Nós temos hoje, sendo acompanhados no último quadrimestre, 281 pacientes não intensivos, 112 pacientes intensivos, que eles vão em torno de 12 a 15 vezes por mês no CAPS, e o intensivo, 24 pacientes, que esses estão todos os dias lá em regime ambulatorial, né? Pode ir. O Bianchini, então, que é a saúde mental do município, ela conta hoje com 4 psiquiatras. Lembrando que um psiquiatra ele fica lá no CAPS 2, né, para os pacientes. E fizeram aí no município 1.794 consultas no último quadrimestre. Um terapeuta ocupacional, 152 atendimentos. 4 fonos, 2.119 atendimentos. E 5 psicólogos, 2.329 atendimentos. Pode ir. A nossa saúde bucal no município, como é que ela se organiza também? 42 cirurgiões dentistas, entre saúde da família e unidade básica, 2 cirurgiões dentistas endodontista, que aí já são os especialistas, um pério, um cirurgião oral menor, um cirurgião que trabalha na DST-AIDS, um na vigilância sanitária e um dentista que trabalha na APAE. Pode ir. Na atenção básica, então, nós tivemos no último quadrimestre 13.693 atendimentos, isso na saúde bucal, 32.430 procedimentos coletivos, 570 radiografias, lembrando que essa radiografia é feita lá no centro odontológico mesmo, que fica lá na Zona Leste, e avaliação odontológica 4.264. As especialidades, que é a endodontia, a pério e a cirurgia oral menor, 697 atendimentos. Pode ir. Estratégia Saúde da Família. Então, olha lá. Nós temos 10 médicos clínicos que fizeram na rede 41.325 consultas, 16 médicos de saúde da família, 23.206, ginecologistas, 12, 6.021 consultas, 10 pediatras que fizeram aí 5.151 consultas. Aí, eu chamo a atenção que é o que a gente fala no Conselho Municipal de Saúde. A gente tem trabalhado na estratégia Saúde da Família. Essa curva ela tem que crescer, esse gráfico ele tem que aumentar, ele tem que, na verdade, ficar igual, de preferência até maior que o clínico. Por quê? Porque a estratégia Saúde da Família ela tem que dar conta de 85% de resolutividade na rede. Então, a gente já está trabalhando com a equipe, né? Não é novidade, até então os médicos faziam 16 consultas dia, hoje eles estão fazendo 30, 32, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 15 minutos por consulta. Então, esse gráfico ele deve inverter aí a curva. Oi. Pode fazer. Hoje o nosso país é um país que, graças à qualidade de vida, as pessoas estão tendo mais expectativa de vida, estão ficando mais idosos, né? E a gente percebe que aqui, na Unimed, no São Luís Saúde, em particular, a gente não acha médico geriatra. E na rede pública também não, mas no particular, lugar nenhum tem geriatra em Araras, nem na Unimed, nem no São Luís, nem em particular, a gente acha geriatra. Não seria legal a prefeitura pensar em contratar também um geriatra?
Então, Walter, já respondendo sua pergunta, nós já criamos o cargo do médico geriatra, também já pensando nessa situação. O país realmente está envelhecendo e daqui 25 anos vai inverter a pirâmide, né? Que hoje ela é assim, ela vai ficar assim. Então, nós criamos o cargo já de geriatra, já foi aprovado na Câmara o ano passado, e agora nós já pedimos a abertura de concurso público, e vamos fazer para o geriatra, ok? Pode ir. Os atendimentos, então, de enfermagem, 425.190, e as visitas domiciliares, 26.374. Pode ir. Hoje, então, na rede pública, nós temos 19 especialidades médicas, que compõem aí um quadro de 45 médicos. Pode ir. Então, nas consultas especializadas, aí são os números, tá? Oftalmologista, 3.236, ortopedia, 3.226, cardio, 2.349, psiquiatria, 1.794, que nós já vimos lá atrás, né? Otorrino, 1.286, uro, 1.282, gastro, 1.269, neurologia, 1.078, angiologia / cirurgia vascular, 967. Continuando, então, infecto, 773, cirurgia geral, 617, dermato, 589, pneumologista, 478, reumato, 421, e aí eu paro no reumato, que eu acho que vale a pena. Nós temos apenas um reumatologista na cidade para atender rede pública, ele não está mais no plano de saúde, reumatologista, vamos falar, é o médico que cuida das dores crônicas, né, reumatismo, lombalgias, enfim, é ele que acaba cuidando das dores. É um médico da dor, tá? Então, esse médico, a demanda é bastante grande, porque é um para a cidade, né? Ele atende hoje rede pública e rede particular. Neurocirurgia, 380, mastologista, 361, cirurgia pediátrica, 264, hemato 220 e endócrino 0, por quê? Nós temos uma endócrino na rede e ela estava de licença maternidade. Ela retornou agora no mês de janeiro. Ok? Vamos lá. Boa noite a todos. Secretária, só para a gente poder estar mais a par da área da saúde, nós temos 19 especialidades. E aquelas que nós não temos no município, como o município faz para ter acesso a uma especialidade específica que não faz parte hoje da rede? E esses números das consultas, dos atendimentos, das especialidades, isso aí está incluído o retorno do médico ou é só especificamente a primeira consulta? Bom, em relação às especialidades que não tem no município, o que nós temos feito? Nós temos o AME, que nós temos um AME em Limeira, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, um em Rio Claro e o outro Piracicaba. Então, as especialidades que nós não temos aqui, nós referenciamos para lá. Isso está pactuado dentro do que a gente chama da PPI, Programação Pactuada Integrada, que funciona no estado de São Paulo. E também, para isso, já está prontinho lá na saúde um termo de credenciamento. O que é isso? À medida que a gente verificar que está havendo demanda e nós não estamos conseguindo dar vazão para isso, a ideia é nós estarmos credenciando especialistas dentro do valor de mercado, aí, no caso, a consulta, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente ainda não tem uma demanda assim reprimida que justifique um credenciamento. Ele está pronto para sair. Credencia, o que é o credenciamento? É lá via compras, ele está pronto, o termo de referência, a gente já trabalhou nele, vai para o compras, aí os especialistas interessados levam a documentação, né? E dentro do preço lá previsto dentro do credenciamento, eles se credenciam e a partir daí eles começam a prestar o serviço. Ele não fica descoberto. A sua segunda pergunta, ali está incluído tudo, retorno e consultas, ok? Na vigilância em saúde, a vigilância em saúde ela é composta das duas vigilâncias, epidemiológica, que engloba endemias e zoonose, e a vigilância sanitária, que engloba a saúde do trabalhador. Vamos lá.
Então, na vigilância sanitária, no último quadrimestre, foram feitas 424 vistorias em alimentos, 31 em farmácias, 6 em laboratórios, 172 consultórios odontológicos, 31 consultórios médicos, outros serviços de saúde, 170. O que seriam esses outros serviços? São os cabeleireiras, manicures, que a vigilância também faz a vistoria. Então, totalizaram aí 834 vistorias. Solicitações de outros segmentos sociais, 10. 156, 50 e outros 80. Esse outros aí é porque a vigilância sanitária, ela faz a coleta de água no município. Ela faz em torno de 20 coletas mês para saber a qualidade da nossa água, né? Então, essas 80, esses outros aí significam essas coletas. Licenças liberadas, 272, entrada de processo, 74, e 15 licenças encerradas. Pode ir. Então, na epidemiológica, foram realizadas 14.318 imunizações de rotina, 1.229 imunizações especiais e 118 vacinação antirrábica humana. Tá? Vamos lá. No serviço ambulatorial especializado, que é o SAI, nós temos lá uma assistente social, que fez 267 atendimentos, um psicólogo, 835, na verdade, é uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, 364, e 3 médicos infectologistas. Porém, 2 ficam no ambulatório e o outro ele dá assessoria, ele fica na vigilância sanitária, por conta aí dos bloqueios que devem ser realizados e das ações de vigilância epidemiológica. E foram realizadas aí 10 palestras. Pode ir. Na verdade, são palestras diversas, que o ambulatório ele tem um programa, um plano de ações e metas para cumprir durante o ano. Aliás, o desse ano de 2013 já foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, né? Então, lá ele faz todo um planejamento. Então, essas palestras são realizadas nas escolas, que pode ser não só de AIDS, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis. Sim, nas escolas. Eles fazem também nos grupos de risco, aí no ambulatório ou fora dele, enfim. Então, na verdade, ele engloba tudo. Essas são 10 palestras, né? Mas o número de escolas que nós temos na cidade é muito grande, né? Então, eu não estou entendendo por que só 10. Não está cobrindo todas as escolas. É do último quadrimestre só. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que no final do ano, nós tivemos outras campanhas, que vocês vão ver mais lá na frente, que é a Fique Sabendo, que ela pega praticamente o mês de dezembro inteiro. Depois nós fizemos uma outra que abrangeu os supermercados, que foi para os testes rápidos de HIV e sífilis, e incluiu a hepatite também, que a gente recebeu kits do Estado para fazer esses exames. Então, o que aconteceu? Diminuíram as palestras no último quadrimestre e aumentou as campanhas. Porém, as campanhas elas são realizadas no ano inteiro, de acordo com o plano de ações e metas aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Lá na escola da Algisa, e do lado tem o PSF, e as enfermeiras iam ensinar as crianças da 8ª série como usar os preservativos, né? E prevenção de doenças, porque nós, professores, não estamos capacitados para isso. Então, como tem o PSF perto, eles faziam isso. Mas foi um ano só, depois parou. Eu achava legal poder continuar esse trabalho em todas as escolas. Acho importante, porque as meninas estão engravidando, né, sem orientação. Você vai ver mais lá na frente, o ano passado começou uma parceria do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, do programa Saúde na Escola. Então, no ano de 2012, nós atingimos no primeiro componente 6.000 crianças. E agora, no ano de 2013, vai chegar em 13.000 crianças, que é toda a rede de ensino público do município, incluindo a rede estadual. E ela se divide em 4 componentes. Um deles é a educação sexual. Então, nós já estamos desenvolvendo esse programa desde o começo do ano passado. Por sinal, muito bom esse programa e não deve deixar morrer. Com certeza.
Bom, então aí são os exames que foram realizados no SAI. Então, olha lá, sorologia para hepatite B 80, hepatite C 70, HIV/AIDS 50, teste rápido para HIV/AIDS 280, sorologia para sífilis 100, CD4, CD8 230, carga viral HIV/AIDS 230, PCR hepatite C 94, genotipagem AIDS 5 e genotipagem hepatite C 10. Aí os casos novos no último quadrimestre: HIV 5, AIDS 7, sífilis 13, hepatite C 3, tuberculose 6. Lembrando que a hepatite C, a gente espera um aumento agora por conta do teste rápido, né, que ela é uma doença que a gente sabe, ela fica lá latente, camuflada, e então agora com o teste rápido que está disponível nas unidades, esse número, segundo a infectologista responsável pelo SAI, ele deve crescer. Não, está mantendo. Na verdade, graças a Deus, no último quadrimestre nós não tivemos a sífilis congênita, né? No outro quadrimestre nós tivemos 2 casos, né, Dani? Então, a Secretaria da Saúde também já promoveu ações aí para evitar, porque é extremamente fácil. São apenas 2 injeções para evitar a sífilis. Tá, vamos lá. Controle da dengue. Então, vamos no último quadrimestre. Casos suspeitos notificados, 48. Importado, não tivemos nenhum caso. Autóctones, 3. Imóveis visitados, 60.156. Pontos estratégicos visitados, 491. Atividades educativas realizadas, 4. Reclamações atendidas, 540. Visitas domiciliares com nebulização, 183. Imóveis especiais, 88. Pode ir? Na zoonose, atendimento então por telefone, 3.275. Atendimento veterinário, 528. Amostras enviadas para análise, 15. Número de castrações em caninos, 246, felinos 100, totalizaram aí então 346 castrações no município. Lembrando que aí a castração, nós temos clínicas credenciadas para estar fazendo, né? Vamos lá. Na saúde do trabalhador, 110 vistorias, 5 atendimentos médicos, 170 atendimentos dos mais diversos profissionais que atuam na saúde do trabalhador, e nenhum nexo causal. Pode ir. A nossa mortalidade. Nós fechamos o quadrimestre no número altíssimo, 16,3%, porém a mortalidade do ano, ela fechou em 9,07%. Nos países de primeiro mundo, nós estamos muito acima, ele varia esse índice em torno de 3% a 6%. O que nós estamos fazendo? Na verdade, ano passado foi 15%, não foi isso, Dani? A gente pactuou com o Estado que nós iríamos trabalhar para o índice de 15 cair para 11 e conseguimos, graças a Deus, cair por 9. E isso é atividade do município dentro da atenção do pré-natal. A gente segue exatamente o pré-natal preconizado pelo Ministério da Saúde. E também ativamos efetivamente o Comitê de Mortalidade Infantil para a gente ter aí as causas evitáveis, a gente poder realmente ir em cima e não deixar acontecer o óbito, né? As inevitáveis não tem jeito. Vamos lá. A imunização, então. 539 crianças foram vacinadas. Por BCG, 518, 539 hepatite B. Essas 2 vacinas, elas são realizadas na maternidade pela vigilância epidemiológica nas primeiras 24 horas do nascimento da criança. Então, por sexo feminino, 267, masculino, 274. Se vocês somarem ali o feminino e masculino, dá 541, diferente do número de crianças vacinadas, que é 539. Por que a diferença de 2? Porque são crianças que nasceram normalmente com baixo peso, com algum outro problema de saúde, e não puderam receber a vacina. Oi. Fizeram pré-natal, sim, na rede, porém nem todos os óbitos nós fechamos, né, Dani? Nós vamos ter agora uma reunião
do Comitê de Mortalidade no dia 8 de fevereiro, né, para a vigilância epidemiológica está terminando a investigação para ser analisada. Na verdade, está sendo investigado, né, porque do último quadrimestre, todos ainda nós não conseguimos fechar. Então, no dia 8, a gente fecha os casos, fecha os casos com os médicos, com a equipe, e vamos estar verificando aí o que realmente aconteceu. Só um detalhe. No quadrimestre. Só que a Daniela está me lembrando de um detalhe importante. Esses 8 óbitos que nós estamos vendo aí, nem todos são da rede pública de saúde e também nem todos são do município de Araras. Porque Araras ela é referência para a região, né? Principalmente porque nós temos a maternidade de alto risco aqui, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Pode ir. E só voltando também, a esses óbitos, o que não são de Araras, eles são retirados e ficam somente o de Araras. Como os nossos que morrem lá fora, eles também vêm para nós. Então, isso só é fechado depois que fecha o quadrimestre. Nós estamos com esse dado já adiantado, porque a gente já puxa daqui e tenta aí colher da regional também. Tá? Pode ir. Serviço de transporte nosso, então. Linha Branca e da Saúde fizeram 21.363 atendimentos, uma média de 175 atendimentos ao dia. A linha branca são as ambulâncias. E ela tem algumas prioridades. É importante esclarecer isso aqui para vocês. Ela vai priorizar primeiro os pacientes nossos de hemodiálise, que esses não podem ficar sem fazer. Cada paciente ele faz 3 sessões por semana, e a hemodiálise nossa funciona em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, esses pacientes, para nós, eles são prioridade, né? O segundo paciente, prioridade nossa, são a questão das fisioterapias, né? A parte do paciente que está aí com problema neurológico. E aí, depois, nós vamos priorizando os outros. Então, a prioridade 0 nossa é a hemodiálise. Pode ir. No SAMU, 2.009 atendimentos, uma média de 16 atendimentos ao dia. Pode ir. A linha externa, que é a que faz o transporte, que a gente chama de transporte intermunicipal, foram aí realizadas 1.302 viagens, uma média aí de pouco mais de 400 viagens ao mês, né? E 7.682 pacientes transportados. Pode ir. Assistência farmacêutica. Aí estão isso são números de medicamentos dispensados na rede no último quadrimestre. Então, um conselheiro de saúde fez uma observação importante. O primeiro item ali é da saúde mental. Porém, o 1, 2, 3, 4, o quinto item são os antidepressivos, que também faz parte da saúde mental. Então, só em saúde mental, nós dispensamos aí mais de 1 milhão de medicamentos. 1,5 milhão, se você arredondar para 1 milhão lá, né? Então, aí é o nosso número. O antihipertensivo, vou falando ou vocês preferem observar? Então, aí está realmente assim, por dispensação, do maior para o menor. E ele continua. Vamos lá, passa a próxima, por favor. Então, na rede pública, só da atenção, vamos chamar assim, atenção básica, e a nossa atenção básica, nós incorporamos outros itens, outros medicamentos, além da cesta básica, que é preconizada aí pelo Estado, pelo próprio Ministério da Saúde, a gente incluiu alguns itens aí a mais, mas foram dispensados 5.249.834 medicamentos. Lembrando, só da atenção básica. Agora nós vamos ver o alto custo. Pode ir. O alto custo, olha lá, 11.486 atendimentos, 1.921 de pedido administrativo e autorizações, e 1.575 atendimentos de processos judiciais. E aí, novamente, eu chamo a atenção. Nós atendemos o ano passado, fechamos 3.500.000 em processos judiciais, para atender 384 pessoas.
quando na rede básica, na atenção básica, para a gente atender os 120 mil habitantes, a gente gastou metade disso. Então, é uma coisa assim que a Secretaria de Saúde, secretarias de saúde municipais, do Estado, o próprio Ministério tem trabalhado pesado aí por conta da judicialização na saúde. Nós aqui em Araras, a gente está acabando aí, vamos falar, de compor a comissão de farmacoterapia. Estou vendo duas integrantes dela aqui, que é exatamente, essa comissão se reúne, estuda o caso e realmente responde, ajuda a Secretaria de Assuntos Jurídicos na questão técnico-científica desse processo, né? Exato, se tem a necessidade, se aquele medicamento, existe algum outro princípio ativo que possa dar a mesma, vamos falar assim, atender o paciente, mas num custo menor, né? Então, essa comissão está sendo assim, formada agora. Estou falando agora, ela já vem de um tempo, mas que ela está trabalhando efetivamente, começa agora. A gente ainda precisa incluir alguns profissionais, mas a gente já começa a ver também que as defesas estão melhores embasadas e a gente acredita aí que começa a haver a reverter alguns processos, né? Gostaria de saber, secretária, se você tem a informação, qual é o número de medicamentos que é padronizado pelo Estado e o padronizado pelo município. E a segunda pergunta, com respeito a ações judiciais, que as pessoas entram e, obviamente, a Constituição garante o direito à saúde e ao medicamento, é um dever do Estado, e quando fala Estado é abrangente, porque Estado não se refere só ao governo do Estado, mas à União, Estado e município, né? E no final sobra para o município, infelizmente, a gente sabe disso. Na sua concepção, você acha, nesses 1.575 atendimentos judiciais, qual a porcentagem, na sua opinião, não teria direito, não seria justo? Ou você entende que todos têm direito pela Constituição? Bom, começando então da primeira pergunta, eu vou pedir ajuda às universitárias. Eu não lembro exatamente quantos medicamentos nós temos aí. Ô, Marta, me ajuda. Então, respondendo, atenção básica, 195 itens. Estado, medicamentos de alto risco, 215. E quantos fora nós padronizamos na rede? Quantos itens nós incluímos? De cardio, de gineco. E nós incluímos mais 76 itens que não estão nessa cesta, vamos falar, básica, e incorporamos no município. Isso também foi aí decorrente aí algumas reuniões que nós fizemos com os especialistas e que eles justificaram a necessidade de incluir alguns outros itens, alguns medicamentos que seriam importantes. Então, a gente acabou incorporando e esse ano estamos fazendo estudo aí para ver se dá para incorporar mais alguns. Tá? Quanto à outra pergunta da questão do percentual, o que a gente vê na saúde lá, Marcelo, e agora nós estamos tomando cuidado de fazer avaliação socioeconômica em todos os pacientes, eu não vou saber falar para você percentualmente, a gente teria que fazer um levantamento, mas muitos casos, muitos mesmo, não precisariam, não deveriam entrar com processo judicial. Eu vou falar 2 casos para vocês, para mim, que assim, hoje, inclusive um de hoje, que me chocou muito, né? Chocou, assim, me deixou indignada, porque é um munícipe que ele tem uma conta bancária altíssima, porque a gente pegou através da avaliação socioeconômica. Ele precisa de um CPAP. O que é um CPAP? É um aparelho para ajudá-lo à noite, porque ele tem a apneia do sono, ele ronca, para de respirar e volta a respirar. Então, esse aparelho é uma máscara, uma focinheira mesmo, que fica no nariz da pessoa, totalmente incômoda. A gente também já sabe que muitos dos pacientes não vão utilizar. Esse aparelho, o top de linha, ele custa R$ 1.500, pois ele está entrando com processo judicial para comprar. O top. Então, o artigo 196 da Constituição, realmente ele fala saúde, dever do Estado, direito do cidadão. A gente sabe disso. Porém, assim, o SUS também fala
dentro da 80-80, um dos princípios dele é da equidade, que é o que? Atender os que... Exatamente. Mas, de novo, os juízes não entendem assim, né? A promotoria também não. Então, o que acontece? Nós, enquanto gestores de saúde, a gente tem que cumprir a liminar e discutir depois. Senão, a gente é processado ou presa por crime por desobediência. Inclusive, amanhã eu tenho uma audiência sobre isso. Exatamente. A comissão de farmacoterapia vem nos auxiliar em cima disso. Que a rede... E a comissão também está fazendo uma análise que alguns desses medicamentos já são proibidos em outros países. Eles podem ter consequências graves, que nem o caso do Janumet, pode dar uma pancreatite aguda. Então, assim, são medicamentos que são novos. A gente ainda não tem o tempo que o Ministério... Ele fala em 10 anos de uso desse medicamento para saber se ele realmente não traz nenhuma complicação futura. Então, são medicamentos assim, que nem o Ministério da Saúde padronizou ainda, e as nossas ações judiciais, 45% delas são baseadas nesses medicamentos. Só complementando, Marcelo, isso que a Roberta está falando, e de verdade, o ano passado até a própria Roberta articulou e trouxe aí uma profissional da Unicamp, né, Roberta, para falar da parte de endocrinologia, e ela é uma professora, uma professora doutora, e ela explicou para nós na rede, e tinham médicos lá, que as insulinas fornecidas na rede de atenção básica de saúde, que é a NPH e a regular, elas são perfeitamente assim, eficazes contra a diabetes. E aí, nós temos um corpo de médicos dentro da rede e fora dela, que pega as insulinas de top, de linha. Né? E que o que a Roberta falou é verdade. Algumas delas, a gente nem sabe ainda o efeito colateral que vai causar a médio e longo prazo. Então, a gente já tentou uma reunião com os juízes, inclusive foi até o prefeito, secretaria jurídica, e eles não querem saber desse discurso. Eles querem o que eles chamam medicina baseada em evidências, que é exatamente o que essa comissão começa a fazer aqui dentro do município. Você entendeu? Mais técnico. Se Deus quiser, tem que avançar. Porque do jeito que está, vai implodir a saúde. Não de Araras, viu? É dos municípios. Então, vamos pegar o caso das próteses. O SUS dá prótese. Né? Prótese de quadril, prótese de joelho, o SUS dá prótese. Está incluída dentro do procedimento. E aí, o que acontece? Os médicos falam assim para a gente, mas essa prótese não é boa. E aí começam as nacionais, depois agora as importadas, que são as próteses de cerâmica, de titânio, mas que elas vão lá em cima no preço. Então, só que assim, a do SUS, e o que a Roberta falou da questão da Anvisa, a Anvisa tem o registro na Anvisa e o registro pelo Inmetro, as próteses do SUS. Então, vai caber ao profissional agora justificar para a gente por que ele não pode usar prótese do SUS. E nós vamos mandar no Ministério da Saúde com parecer dele, para o Ministério da Saúde e para a Anvisa. Porque, assim, não dá. Uma prótese hoje de cerâmica, por exemplo, de quadril, ela custa em torno de 35 a 50 mil reais. Então, é extremamente difícil. A não cimentada, em torno de 19 a 20 mil reais, 25 mil reais. E por aí vai. Lembrando que é só prótese. Pois tem o serviço hospitalar, serviço médico e tudo mais. Eu não sei, Marcelo, respondi sua pergunta? Mais uma pergunta, secretária, ainda falando de medicamentos. Existe uma normativa da Secretaria da Educação para com os médicos da rede, na hora de eles prescreverem um medicamento, no atendimento da rede,
eles prescreverem os medicamentos padronizados pelo município, ou alguns acabam prescrevendo medicamentos paralelos, e aí surge todo esse problema de não ter na rede, e aí envolve justiça, envolve imprensa. A lei permite à secretaria fazer essa imposição para o médico, olha, você tem que sugerir, indicar esses medicamentos que fazem parte da rede. Ou não há um diálogo nesse sentido? A gente já fez esse trabalho com os médicos da rede, tanto os especialistas como os médicos da atenção básica, os clínicos, os generalistas. Eles sabem quais são os medicamentos. Está um pouco atrasado, e deve sair agora comecinho desse ano, a assistência farmacêutica já elaborou ano passado todos os medicamentos que disponíveis na rede para ficar um guia farmacêutico em cima da mesa dele. Porém, nós não podemos obrigar o médico a seguir o que está na rede. Por quê? Porque ele fala que a conduta médica é dele e está dentro do Código de Ética Médica. Porém, o que a gente tem tentado fazer junto com a nossa diretoria clínica? Então, o senhor justifique o porquê, se já foi tentado, então o protocolo segue o da rede. Se o da rede não está fazendo efeito, então justifica o porquê precisa de outro. Então, nós estamos nesse processo que, vou falar para vocês, é extremamente difícil. Porque o médico ele é individualista, isso não tem como falar que não. Né? E ele foi treinado assim, e a formação acadêmica dele é essa, e ele tem um código de ética que ele responde. E a conduta é dele. Ok? Vamos lá? Tá. Aí, se pró-Santa Casa, que está dentro da nossa central de regulação, é um recurso vindo do Estado, é isso, né, Rose? Um recurso vindo do Estado, e ele vem direto para a Santa Casa. Ele não passa pela Secretaria da Saúde. Mas a Secretaria da Saúde ela pode utilizar esse recurso para atender os munícipes. Então, hoje, por exemplo, nós temos ainda um saldo restante na Santa Casa de Pirassununga de R$ 55 mil. Então, o que a gente usou no quadrimestre? Nós usamos ressonância magnética, fizemos aí 82, que deu 45.100, e 12 cirurgias de ombro, que custou R$ 153 mil. Então, ainda a gente tem, a Secretaria de Saúde tem ainda em Pirassununga um saldo restante de R$ 55 mil que a gente pode estar utilizando. Qual o critério nosso? O que a gente não consegue dar resolutividade aqui, a gente encaminha para Pirassununga. E por que cirurgia de ombro? Porque não tem nenhum ortopedista especializado aqui em Araras para fazer ombro. No pró-Santa Casa de Leme. Pró-Santa Casa de Leme, nós estamos com R$ 300 mil mais ou menos ainda. O que nós fizemos lá? 189 ecocardiogramas. Isso no quadrimestre, 34.020. Pode ir. Na Santa Casa de Araras, é o que mais a gente faz. Nós ainda estamos com saldo restante, se não me falha a memória, algo em torno de R$ 80 mil. E aí nós fizemos aqueles procedimentos lá. Ó. Então, anátomo patológico, 39.755. Biópsia de tireoide, 3.000, fizemos 12. Colecistectomia, 1.391. Ultrassons aí dos mais variados. A gente tem um ultrassom lá no Hospital Municipal, mas que ele não dá conta da demanda. Então, a gente acaba comprando serviço também da Santa Casa. Foram R$ 10 mil lá. Biópsia hepática, 1. Inguinal guiada por ultrassom, 250. Broncoscopia, R$ 2 mil. Cintilografia óssea, 13, 4.472. Endoscopia digestiva alta, 646, 2. Eletroencéfalo, 1, que custou 240. Pode ir. E aí são os encaminhamentos que a gente já conversou aqui dos AMEs, né? Então, nós encaminhamos aí 159 para o AME de Limeira, 2 para Piracicaba e 25 para Rio Claro. Pode ir. Ainda na central de regulação, os exames que nós realizamos lá por contratos, então são contratos terceirizados. Por quê? Enquanto gestores de saúde, a gente tem que dar o quê? De novo, resolutividade e garantir o quê? O acesso, né, de todos, até respeitando o artigo 196 da Constituição. E aí vai, então, olha, 12 avaliação de marca-passo, 107 densitometria, 105 ecocardiograma com fluxo a cores, 213 ecodoppler vascular,
3 eco transesofágico, 45 Holter 24 horas e 7 mapa 24 horas. Pode ir. Naso, 47, polissonografia 7, teste ergométrico 205 e biópsia, ultrassom de próstata guiada transretal com biópsia 7. Sessões de fisioterapia, 4.392. E também, o município tem 10 clínicas, na verdade, hoje, 8 clínicas credenciadas para fazer fisioterapia. A nossa cota mês são de 2.000 sessões de fisioterapias mês. Pode ir. Atendimento de urgência e emergência. Pode ir. Então, no Hospital Municipal, 27.438 atendimentos. E no São Luís, 19.581. Então, é assim, olha, a média nossa lá de atendimento no Hospital Municipal é de 7.000 atendimentos, né? E na Santa Casa, um pouquinho menos, 6.000 e pouco. Pode ir. Aí, os exames que são realizados lá no Hospital Municipal, então, 8.408 raio-x, e aí estão incorporados o raio-x da rede e do próprio pronto atendimento. 1.824 ultrassons, 1.027 mamografias, 205 endoscopias e 92 colonoscopia. Pode ir. Exames laboratoriais. Nós temos uma empresa terceirizada, que é a Científica Lab, que ela realizou para a gente 114.975 exames, uma média de exames de 28.744 mês. Porém, já não está dando conta. Nós já estamos na casa dos 32.000 exames mês. Então, agora a gente está refazendo um termo de referência para provavelmente aí disparar uma nova licitação. Ok? Pode ir. Serviços de alta complexidade que são realizados na Santa Casa. A hemodiálise, que a gente comentou agora do transporte, 3.858. Quimioterapia, 1.395. Tomografia, 422. Cateterismo, 166. Catarata, 109. A quimioterapia, e acho que é importante falar isso também, nós temos um teto que é repassado, que é de 94.000. Nós atingimos uma média aí de 160 mil mês. Então, a gente paga, assim, com recurso da secretaria, porque nós entendemos que o serviço de oncologia, o tratamento de oncologia, ele não pode e não deve ficar parado, muito menos ser interrompido. Então, assim, o que a Santa Casa fatura para a gente, é feita uma auditoria e a gente cobre, mesmo extrapolando esse teto. Pode ir. Serviços, procedimentos cardiológicos invasivos. Esse daí é tanto nós como da região, porque, de novo, nós somos referência em cardiologia, aqui em Araras. Então, Araras, 41, Leme, 19, Conchal, 3, Pirassununga, 18, DRS 14.9. Essa DRS 14 é São João da Boa Vista, é uma regional. Então, ela encaminha de todos os municípios dela. Rio Claro, 1, Piracicaba 1, Santa Cruz da Conceição 2. Pode ir. Os atendimentos ambulatoriais. Então, exame laboratorial, 11.919. Vocês viram que nós fizemos lá 100 e poucos mil exames na Científica Lab, ok? Esse daí é no laboratório da Santa Casa, que são os pacientes que são atendidos lá no ambulatório, são os pacientes da hemodiálise, são os pacientes da quimioterapia, que precisam fazer os exames lá no laboratório da Santa Casa. Depois, raio-x 8.021, 1.031 eletrocardio, 299 ultrassom e 2 endoscopias. Pode ir. Internações. Partos. 106 normal, 146 cesáreas. Tá, se somar, não vai dar o número lá de nascimentos, né? Vocês lembram quanto foi? 541 nascimentos entre sexo masculino e feminino. Tá, por que não está batendo? É porque esses números aí são do SUS. Então, o que está fora é o que nasceu na rede particular, na rede conveniada, né? Por isso que eles não estão computados aí. E as internações, 802 internações clínicas, 812 cirúrgicas. Pode ir.
Agora vamos entrar na execução orçamentária, os recursos. Pode ir. Então, da nossa receita SUS, a média e alta complexidade gestão plena, 5.496.067,30. Piso de atenção básica fixo, que a gente chama de PAB fixo, 799.786,68. Parênteses aí de novo. O PAB, ele é repassado de acordo com o número de habitantes do município. Então, no nosso caso, a gente recebe R$ 20 por ano por habitante. Então, se vocês quiserem saber quanto que a gente recebe, vocês multiplicam R$ 20 por 118 mil, né? E aí é o que a gente recebe para atender a atenção básica dos 120 mil habitantes. O restante, vocês vão perguntar, dá? Não dá. O restante é o recurso próprio do município. O PAB variável, 758.881. E aí, no PAB variável, está os agentes comunitários de saúde, Programa Saúde da Família e outros programas que a Secretaria da Saúde acaba aderindo. Assistência farmacêutica, 116.423. O FAEC, que é para nefrologia e rastreamento de mamografia, 696. O PEMAC, que nós vamos falar dele lá na frente, mas é um programa que a Secretaria aderiu no Ministério, que nós incluímos 5 unidades básicas de saúde, 47.600. A rede psicossocial, que é o CAPS, 58.148. Vigilância em saúde. E aí entra vigilância em saúde, lembra lá, vigilância epidemiológica, que é a parte de endemias e zoonose. Vigilância sanitária, que é a parte do saúde, que engloba também a parte do saúde do trabalhador, 129.017,92. Cirurgias eletivas. Nós recebemos essa verba aí, 359 mil. Na verdade, foi um repasse do Ministério da Saúde para a gente, para o município, assim, aquela cirurgia que está com uma demanda reprimida, a gente poder dar vazão. E aí, nessa portaria, eles autorizaram, o Ministério da Saúde autorizou o serviço profissional até 1,5 vezes, a tabela SUS, e também o serviço hospitalar até 1,5 vezes. Nós, na Secretaria da Saúde, a gente já paga 3 tabelas para o médico, SUS, porque senão a gente não consegue dar vazão. Ok? E esse recurso ele vem uma vez só, a hora que ele acabar, ele acabou. Né? A gente tem um sonho dele ser incorporado no teto da média e da alta complexidade. Os gestores vão trabalhar para isso, mas aí vai depender aí do Ministério. Incentivo para ações de dengue, nós recebemos no final de dezembro R$ 64 mil. O Ministério repassou para o município para a gente trabalhar na questão da dengue. O pessoal da dengue, a coordenação da endemias, a Dani, inclusive, está aqui, a diretora de lá, eles montaram um plano de ação, que também foi aprovado no Conselho segunda-feira, e aqui a gente tem a presença de 3 conselheiros, e a gente já foi aprovado para esse ano todo. Né? E nós vamos realmente gastar os 64 mil. Gastar, eu não chamo de gasto, chamo de investimento, porque nós estamos com 4 casos, mas são 2 importados, é isso? E 2 autóctones, né? Mas os autóctones também já foram tomados, graças a Deus, por enquanto, sim. E, na verdade, Walter, também é assim, o que a gente fala sempre, a dengue é muito fácil de se combater. A população tem que se conscientizar, porque é só você não ter água parada e lixo na sua casa, é difícil. Mas Quantas toneladas a gente tira nos arrastões? Muitas. De lixo. Então, a gente precisa de vocês, inclusive, vereadores, para estar realmente nos ajudando a cobrar a população, a conscientizar a população, porque a dengue mata. E a gente não chegou aqui no nosso município o vírus tipo 5, mas ele já está em Rio Claro desde o ano passado, né? Cordeirópolis também ou não? Cordeirópolis também, então vocês percebam. Ele está aqui, ele está circulando. E nós aqui nunca tivemos o tipo 5. Qual gripe? Eu não estou sabendo. Qual é a gripe nos Estados Unidos que matou mais de 80? Não sei. Não ouvi. Não ouvi. Não sei.
Bom, então nós tivemos de repasse SUS, né, verba SUS, receita SUS, no quadrimestre, 8.526.577,32. Pode ir, Vanessa. Pagamos com a verba SUS. Então, tudo aí é para a Santa Casa, tá? Pagamos 5.352.403,73. Volta, por favor. 8 milhões nós recebemos do Ministério. Desses 8 milhões, vai. 5 milhões nós já repassamos para a Santa Casa. Então, assim, esse incentivo aí, a contratualização, é um incentivo mesmo que o Ministério repassa para a Santa Casa, por ela ser um prestador SUS. Vamos lá. Não. Nós conseguimos, saiu a portaria para a gente fazer a reforma e transformá-lo numa UPA, porque você tem que estar de acordo com a portaria do Ministério. Então, nós recebemos aí R$160 mil para começar a reforma. Aí começa a reforma para liberar a segunda, aí a gente tem que mandar a ordem de serviço e tudo mais. Então, nós estamos tentando qualificar agora, porque o Ministério ele divide em duas fases. Ele ele habilita e depois ele qualifica. Nós estamos tentando a habilitação antes mesmo de transformá-lo, porque aí já começa a vir recurso. Até o presente momento, o hospital é custeado com recursos próprios. Então, aí o pagamento daqueles exames que a gente viu, né, que a gente paga aí para os prestadores de serviços. Então, ó, todos com recurso próprio. Então, os prestadores nossos lá, Centrocor, ICA, Imagem Diagnóstico, José Ridolfo, JP Instituto, Miachir, NASA, OFMed, PerxMed, Santa Casa de Araras. R$ 181.032,82. As fisioterapias, as 2.000 sessões que a gente comentou, em torno de 35.610. Pode ir. A PAI nós temos um convênio, que lá é uma parceria, na verdade, né, Rose? Não, na verdade, ele pode ajudar. Volta lá. Ali, então. Não, volta. Vai mais um. Aí. Isso, ele pode ajudar com a gestão plena, né, ou com a atenção básica. Só que o que a gente faz? A gente divide. O mês que a gente paga um prestador de serviço com verba SUS, não dá para pagar outro. Entende? Assim, a gente tem usado mais a gestão para pagar os médicos nas cirurgias que vocês vão ver aí na frente. Né? Isso, realoca. Pode ir. A PAI, então, eu estava falando, nós temos um convênio com eles desenvolvem oficinas com os alunos. Então, a gente repassa até R$16 mil mês para eles. Então, no quadrimestre, deu 60 mil. E a Científica Lab, que são aqueles 28 mil, quase 30 mil exames, custou para o município no quadrimestre 477.098,64. Pode ir. Aí são os recursos próprios. No quadrimestre, o município arrecadou 57.788.674,88, onde 10 milhões foram aplicados na saúde, e nós cumprimos o percentual preconizado pela Emenda Constitucional 29, que fala que o município tem que investir 15% dos seus recursos próprios na área da saúde. Então, nós gastamos 17, ou melhor, investimos, né? 17,92, mas a média anual foi de 22,77%. Quadrimestre. Manda, a LDO. Da saúde, vou falar para você, da Secretaria da Saúde, o nosso orçamento ano passado foi previsto em 52 milhões. Porém, nós fechamos o ano em 67 milhões. Teve que suplementar a saúde. Esse ano está previsto 59 milhões para a saúde em recursos próprios. O orçamento total da prefeitura deve estar algo em torno de 200 e alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Aliás, essa emenda constitucional, para mim, ela é equivocada. Porque ela fala lá, 15% dos recursos gastar na área da saúde.
25% dos recursos na educação. A educação cuida de quantas crianças no município? 12 mil crianças. A saúde cuida de quantos? 120 mil. Então, assim, para mim é o contrário, né? Oi? Eu entendo que sim, né? Trabalho para vocês. Trabalho para vocês, vereadores. Vamos lá. Mas vocês veem que a gente gasta mais, né? A gente não consegue manter os 15. Não consegue. É. Oi? Eu acho que seria mais justo, né? Ele já equivale a 20% dos recursos próprios, que é desse ano, né? Tá, então aí, ó, lembra aqueles 359 mil? Olha aí, ó, ele já começa a ser gasto aí. Aí são as cirurgias eletivas que o município realiza. Na verdade, a gente pôs um pouco de recursos próprios para a gente poder durar um pouco mais com os 359, até porque ele veio no final do ano, né? E aí é o quadrimestre. Então, a gente já começou a usar os 359, mas não todo ele, porque ele chegou para a gente no final do ano passado. Tá? Na verdade, acho que dele nós usamos pouco, né, Rose? Quanto, você lembra? 46 mil, né? Então, nós temos ainda 300 mil para gastar. Pode ir. Aí, ainda com recursos próprios, o que a gente paga para a Santa Casa? Plantão em disponibilidade, 371 mil. O presencial, esse plantão presencial é para os anestesistas, 70 mil. E o custeio do pronto-socorro, 1.639.007,65, que, como diz a LOMA, né, a lei orgânica do município, fala que o custeio do pronto-socorro é de responsabilidade da prefeitura. Então, nós pagamos em... Não, ele está à distância, ele está disponível, ele não está dentro do ambiente hospitalar, ele está fora, ele está cumprindo uma escala, mas à disposição. Se o médico ali do plantão precisar, por exemplo, de um otorrino, ele vai acionar a disponibilidade. Dr. X, estou precisando de você aqui. Não, ele ganha, na verdade, lá atrás, quando foi feito esse contrato para a saúde repassa do plantão quase 100 mil reais por mês. Ali então são 4 meses. Dá 97 alguma coisa. Aí o hospital dividiu por especialidade. Se eu não me engano, são 17 especialidades que eles pagam. E eles lá dentro do corpo, eles e o corpo clínico da Santa Casa, diretoria e o corpo clínico, se organizaram. Especialidades mais chamadas ganham um pouco mais. Mas isso a saúde ela não tem gerência. Ela repassa os 90. Aí eles se organizaram lá dentro. Pode ir. Então, essa folha de pagamento é do hospital municipal, tá? Então, olha lá, a folha de pagamento 801 são dos servidores efetivos que trabalham lá no hospital. Os encargos 209, horas extras, gratificações de insalubridade e horas extras, 91 mil. Serviço de pessoa jurídica, e aí está a AMPA. A AMPA e todos os serviços prestados. Por isso que 2.083. Só da AMPA dá 1 milhão, né, Adão? 1 milhão. Material de consumo 107, não tivemos compra nada de material permanente, então 3.292.951,73. Pode ir. É material de consumo. Tem, de dispensação, isso. Quadrimestre. Pode ir? Então, aí é a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. E aí está embutido aqueles servidores, os 801 mil, ele está embutido aí. Hoje a saúde tem 659 servidores, que totaliza aí uma folha de 8 milhões no quadrimestre, 8.778.000. Material de consumo, 1.219.000. Olha a Santa Casa aí, ó, 2 milhões de recursos próprios, mais 5 milhões de verba SUS. No quadrimestre,
7.200.000. Fornecedores, que são aqueles contratos que a gente viu de exames, 1.418.020,54, não compramos nenhum equipamento e material permanente no quadrimestre. Subvenção, porque a gente tem aí subvenção com a Funsaião, com a residência terapêutica, porque nós temos que contratar os cuidadores, então, através da fundação. Serem e a PAI, 106.494,36. Obras e instalações não pagamos nada no quadrimestre. Fechamos, então, com 18.793.586,61. Pode ir. Aí, agora, é só mais informes mesmo das campanhas e dos programas realizados no quadrimestre. Secretária, no relatório, nós gastamos 1.600.000 com pronto-socorro, né, no quadrimestre, 400.000 por mês. A Secretaria da Saúde, ela tem alguma gerência no trabalho do pronto-socorro ou só passa verba e acabou a conversa? Por que a minha pergunta? Porque a população, infelizmente, reclama muito do atendimento do pronto-socorro. É o grande problema da saúde de Araras. E pelo montante que é passado, então, essa é a minha pergunta. Tem gerência da Secretaria? Ela pode exigir uma qualidade melhor do serviço ou não? Passa a verba e ponto. Nós temos auditoria que é realizada na Santa Casa e só. Então, tem a auditoria médica, a doutora Lília, inclusive, é que faz, é uma auditora do município. Então, ela vai lá todo dia na Santa Casa, mas essa auditoria ela também verifica os problemas que ocorrem lá. A nossa intenção, Marcela, é esse ano a gente colocar um auditor da secretaria dentro do pronto-socorro, para fazer... Não, auditor, ouvidor não. Para estar lá dentro fazendo auditoria administrativa, ajudando a gerenciar, né? Porque a gente entende que vamos falar assim, que precisa, né? E para isso, de novo, a gente precisa criar esse cargo, passar aqui pela Câmara, prefeito sancionar e a gente poder realmente contratar. Que a gente percebe essa carência, sim, lá dentro. A gente tem feito reuniões constantes com a Santa Casa, inclusive abordamos a questão semana passada do plantão em disponibilidade, do número de plantonistas no pronto-socorro. A gente tem cobrado da diretoria técnica e da diretoria clínica do hospital, bem como diretoria administrativa. Então, a gente tem, sim, investido. A gente dá investidas lá. Eu, pessoalmente, eu apareço lá. Não tem dia, não tem hora. Chamo o meu diretor e vamos, né? Principalmente, assim, a gente tem ouvido as reclamações. Hoje está difícil realmente, porque o pronto-socorro está em reforma. Então, hoje o atendimento lá está difícil. E aí, vamos falar assim, aí é um momento, né? Então, a gente não consegue acomodar a população adequadamente, né? Os médicos, os enfermeiros acabam que não tem, tudo meio que improvisado. Por quê? Na época que foi autorizado a reforma, nós pedimos para a Santa Casa abrir o outro lado lá, o Albino Pavan, que até então é SUS, é uma ala que está parada, fechada, era só abrir uma porta e daria para atender toda a emergência. Mas a provedoria, a Irmandade, não autorizou. Então, nós tivemos que fazer aquele improviso, né, que os senhores devem conhecer, que está horrível, do ponto de vista humano, do ponto de vista técnico, mas é um processo. Essa obra está prevista terminar agora no primeiro semestre de 2013, né? Então, aí eu tenho cobrado, inclusive, da Secretaria de Planejamento para estar em cima, para deixar, vamos falar, o pronto-socorro humanizado, né, de acordo com as normas de vigilância e tudo mais. Bom, vamos lá então para as campanhas e os programas. O PEMAC é aquilo que a gente comentou, é o Programa de Melhoria da Atenção e Qualidade. Nós inscrevemos, a Secretaria da Saúde inscreveu 5 unidades de saúde, elas passaram por auditoria do Ministério. Dessas 5 unidades, 4 receberam nota regular e 1 recebeu nota boa.
Ah, mas o que está acontecendo com a atenção básica no município? Não, na verdade, é só uma questão técnica, porque a atenção básica está sem a sistematização de enfermagem, protocolo. Porém, a enfermagem já está trabalhando, amanhã, inclusive, elas têm reunião para estar fechando o protocolo de sistematização. Esse protocolo é novo dentro da enfermagem, senão ele já estaria pronto. Então, foi isso que o Ministério... rotina. Só que o Corém instituiu agora. Agora que eu falo nos últimos anos aí, não sei, a Tereza está aí, não sei se você tem quando que foi instituída a sistematização da enfermagem. O novo protocolo. Que incorporou. Então, e foi isso que o Ministério apontou, que nós estávamos sem esse protocolo. Então, vem R$ 1.700 por unidade, isso mensalmente, para ser gasto com a atenção básica, investido na atenção básica. É muito importante. E agora, exato. Trabalhar, o que é atenção básica? Trabalhar a promoção e a prevenção. É a base. E aí a nossa intenção é, esse ano, estar incluindo as outras unidades também, as outras unidades do município. Hoje, 5. Nós queremos aumentar. Nós temos que buscar recurso, né? O Qualisubs é um programa do Estado, o PEMAC é do Ministério. O Qualisubs é do Estado. O que ele disponibilizou? R$ 360 mil para o município de Araras, para nós equiparmos 24 salas da atenção básica. Então, pode ser sala de vacina, pode ser sala do clínico, a sala do pediatra. Então, nós temos 360 mil. Não, 360 mil. Veio esse dinheiro. Nós temos agora até a metade desse semestre para investir. Então, a gente já está com as requisições prontas para a gente poder utilizar. E depois fazer a prestação de contas para eles. O PSE é aquele que a gente comentou do programa Saúde na Escola, que começou ano passado, uma parceria do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Ele se divide em 4 componentes. Então, primeiro é a avaliação, que vai olhar o quê? A acuidade visual, hipertensão, saúde bucal, índice de massa corpórea, e nós detectamos muita obesidade na infância, né? Saúde bucal também, um número alto, chamou nossa atenção. Está mapeado. Está mapeado, eu até trouxe aqui o gráfico, que a gente acabou de fechar. Por isso que a gente até não incluiu aí. Mas olha só. Nas e-mails, né? E-mails, né, doutora? A doutora Elaine é a coordenadora da Odonto. Você gostaria de saber? Tem. Aí porque daí são muitas escolas, nas e-mails existem dentistas. Inclusive na escola rural tem dentista. A hora que você fala e-mails, e aí também tem o Estado, a gente não tem perna, a não ser que a educação faça isso. Eu acredito que é um trabalho da educação, ela contratar os dentistas dela, ela montar os consultórios odontológicos dela e dar conta dessa demanda, né? Eu acho que a saúde ela vai investir mesmo na atenção básica e na infância. É ali, de novo, que a gente tem que trabalhar a promoção e a prevenção. É formar essas crianças mesmo, né? Para serem cidadãos, para a questão exatamente. Então, só falando os números do PSE, até posso passar aí para vocês. Das 6 mil crianças que a gente mapeou, 621 com problemas de obesidade. Aí já obesidade mórbida mesmo, que nós já estamos trabalhando. 477 com sobrepeso. 72 crianças, problema de magreza. Não chega a ser desnutrição, mas magreza. A gente precisa trabalhar também. Estamos trabalhando. A pastoral ajuda, a própria Secretaria da Saúde tem o programa Viva Leite e outros programas que pode estar ajudando. Enfim, mas os PSFs têm sido... Tem.
que, aliás, está com um cardápio ótimo, né? 141 crianças com carteira de vacinação totalmente desatualizada, 81 crianças com problema visual, 1.228 com problema de saúde bucal e 71 crianças com hipertensão arterial, crianças de 10 anos hipertensa. Então, esse trabalho é muito bonito, como eu disse, eu falo para a Secretaria da Educação e da Saúde, esse programa não pode morrer. Porque a hora que você está tratando o cidadão aqui, na infância, ele vai estar bem na fase adulta, ou controlado, né? Então, até em termos, vamos falar assim, de gasto, vai ser menor. Exato. É promoção e prevenção, exatamente. Então, mas agora a saúde tem o terceiro componente, que são as palestras educativas, para estar capacitando os professores, palestra com os pais. Isso já começou, viu? Já começou, né? Como não atingimos ainda as 13 mil crianças, atingimos 6 mil, mas a gente já começou esse trabalho. Essa é a terceira fase do componente do PSE. Tanto é, se vocês quiserem ver, esse é o gráfico. E aí, assim, quer ver? As fases dele avaliação de saúde, que é o que a gente colocou, acuidade visual, índice de massa corpórea, saúde bucal e tudo mais. O terceiro é trabalhar a promoção e a prevenção da doença, que é a questão de estar referenciando lá para o PSF e tudo mais. O quarto é a educação permanente dos profissionais, que é isso que eu falei para vocês. A gente está nessa terceira fase, nesse terceiro componente, com essas 6 mil crianças. E o quarto é só monitoração do resultado, né? Faço, implanto, planejo, implanto e checo o resultado. Pode ir. E aí as campanhas que a gente realizou, que é a Fique Sabendo, que é aquela que ela até comentou do número de palestras da DST, que ficou só 10, é por conta dessa campanha aí que acabou se estendendo o mês de dezembro. A campanha de doação de sangue, que aconteceu em outubro. Os arrastões da dengue, que aconteceram aí em novembro, dezembro e agora janeiro. O índice de Bretot, que está também naquela verba de 64 mil reais, está aí os arrastões e o índice de Bretot. O índice de Bretot é o que ele mede a quantidade de larvas do município. Aliás, nós estamos fazendo um índice de Bretot agora. Antes eram 2, o Ministério preconizava 2 índices, agora ele pede 3. E nós estamos fazendo um exatamente agora. O último, que foi em outubro, foi de 0,8. O recomendável é que ele seja menor que 1. Então, nós estamos dentro do recomendável. Isso em outubro. Vamos ver esse agora. Que a Dani, por sinal, estava analisando hoje, né? Vamos ver como é que vai dar esse índice. Então, ela tá fazendo esse índice agora. Deve sair na próxima semana, aí, acredito, né, Dani? E a participação de simulado de múltiplas vítimas em parceria com a Intervias. Então, nosso departamento de urgência e emergência participou desse simulado e vocês vejam, né, o que aconteceu no Sul. Então, nós temos que ter as equipes preparadas, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, a gente faz essas campanhas, a gente faz esses simulados e sempre o SAMU e a urgência e emergência do município está envolvida. Pode ir. E eu acho que é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Secretário, eu tenho só 3 perguntas bem objetivas da minha parte para fazer o encerramento. No departamento da Secretaria, nós temos o SAI, Serviço Ambulatorial Especializado. Fez algumas ações, palestras, prevenção. Queria saber, com respeito às drogas, especificamente ao crack. O governo federal hoje disponibiliza verbas para o combate ao crack. E, para isso, tem que ter projeto, obviamente.
Queria saber se a Secretaria da Saúde já está fazendo alguma ação nesse sentido, se tem algum projeto. Essa é a primeira pergunta, específico às drogas. A segunda, nós sabemos que o brasileiro ele não tem o hábito de planejamento. Quando fala planejamento, nós falamos em controles. O brasileiro ele não tem o hábito, como tem o europeu, o americano, de saber quanto ganha e quanto gasta. Nós sabemos quanto ganhamos, não sabemos quanto nós gastamos. E no planejamento, na administração, primordial é a informatização. Hoje, pela demanda de medicamentos distribuídos, consultas, está caminhando a questão da informatização da rede para nós termos planejamento e podermos cortar gastos, né, e obviamente sobrar mais dinheiro para investir em outras áreas. Essas seriam assim as duas perguntas, né, de suma importância que eu avaliei na audiência. E a última, que é muito pessoal, nós devemos ter, acho que um fechamento de 67, 69 milhões no ano da saúde, né? Esse quadrimestre foi 18 milhões. Obviamente, é mais que o orçamento inteiro de Conchal, 7 vezes mais que Santa Cruz da Conceição, 8 vezes mais que Analândia, o orçamento da saúde de Araras. Nós gostaríamos de saber, na opinião da secretária, o fechamento anual. Se você pudesse fazer uma avaliação de 1 a 10, na sua avaliação, como está a saúde de Araras e qual é a meta, o planejamento para 2013? Muito importante suas perguntas, vereador. Acho que realmente é de suma importância. Então, vamos começar lá pela primeira, a questão das drogas. O que nós estamos trabalhando? Na verdade, foi aprovado o nosso projeto de álcool e droga, o CAPS-AD. Isso. Inclusive, a gente já recebeu uma verba de 50 mil reais, onde a gente já está estruturando o que precisamos ter em termos de recursos humanos, material educativo, para a gente já fazer essa implantação. Então, assim, essa questão de álcool e droga está começando no município na questão de projeto, porém a gente já atua junto, inclusive, com o Conselho Tutelar, Promotoria Pública de Araras, que mais, Renata? E o próprio ambulatório, né, trabalha com isso. Mas a gente entende o seguinte, ele vai realmente dar aí um salto de qualidade com a implantação do CAPS-AD, previsto agora também para o primeiro semestre. Né? Então, acho que é aí que a gente vai realmente começar e vai mapear. Porque, de verdade, nós não sabemos hoje quantos usuários nós temos. Na verdade, acho que nem o Brasil sabe. Uma parte, eu fiz um levantamento na inclusão social. Hoje, infelizmente, né, nós não usuários, nós temos 90 andarilhos, pessoas que vivem nas ruas em Araras. De Araras, 50. 40 é itinerante, né, de outras cidades. Efetivamente, de Araras, nós temos 50 pessoas que moram na rua pelo motivo drogas e álcool. Isso são pessoas que abandonaram seus lares, não voltam, e nós sabemos onde eles residem, né, os pontos que eles pernoiteiam, enfim, né? E é um índice alto, muito alto para a nossa cidade. Concordo, realmente é alto, chama a atenção das autoridades, sim, e por isso que a saúde já começou esse projeto aí. Né? Então, a gente está trabalhando, Marcelo, mas de verdade, você está falando de andarilhos, mas o número realmente, nós não sabemos, não sabemos. Isso. É bem lembrado, a gente tem esse trabalho conjunto com a assistência social. Sempre, os casos são discutidos direto, né, Renata? Todos os casos que aparecem, a gente senta, inclusive o promotor senta junto conosco para dar encaminhamento para os casos. Então, nós estamos atentos. E agora, com o CAPS-AD, a gente entende que vai conseguir resolver? Não. Isso é a longo prazo. Mas a gente vai conseguir pelo menos mapear e dar o tratamento. Né? Porém, Marcelo, saúde mental para mim, e isso a gente já até discutiu com o promotor, não resume só em saúde. A saúde é apenas uma parte.
da equipe. Na verdade, tem que ser uma ação conjunta. Assistência social, saúde, segurança e poder judiciário. Por quê? Ah, não, é questão de saúde, tem que internar, tem que tratar. Tá bom, saúde pega, interna, trata 6 meses. No mesmo dia ou no dia seguinte que ele sai, se a assistência social não trabalhou a família, se a segurança não está de olho na questão dos traficantes, se o Poder Judiciário não está assumindo de fato o seu papel, o que vai acontecer? Mas no dia seguinte. Então, na verdade, a gente entende que não é só uma ação de saúde, mas conjunto. Exatamente. 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 Não, é impossível. É a mesma coisa o judiciário falar que a gente tem que buscar o paciente na casa dele. Ah, vai a força. A saúde não usa força. A saúde é o cuidado. Quem usa força é a segurança. Entende? Mas, por outro lado, a política de saúde mental fala que você não pode forçar, obrigar o paciente a um tratamento se ele não quer. Exato. Exato. Independente de álcool, de droga, tá? Ele não é... Tá, a gente tem tido um problema muito mais sério do que saúde, do que justiça, do que qualquer outra coisa, é que assim, o paciente, o indivíduo, ele continua sendo da família. O primeiro núcleo dele é a família. O que a gente tem sentido muito é que as famílias querem se ver livres desse problema e empurrar para a saúde ou para a justiça. Ontem, por exemplo, nós tivemos um problema desse. Nós temos um leito no município de Araras, no Hospital São Luís, que é um leito psiquiátrico. Esse leito psiquiátrico é para quê? Os tratamentos serão feitos nos hospitais psiquiátricos especializados, mas numa urgência, por exemplo, segunda e terça-feira, eu tinha um dependente químico com risco de suicídio grave, ele querendo abandonar e a gente não conseguia vaga lá. Ele ficou no São Luís segunda e terça-feira. Hoje, tinha um paciente que a família não o quer mais em casa, a Secretaria da Saúde já internou no SUS, pagou 6 meses para ele numa clínica, ele não quer se tratar, não adianta, então é a história do compulsório. E aí a família levou lá no Hospital São Luís e a menina me ligou, e aí, Renata, eu não posso usar essa vaga, porque estava com o outro, e como é que eu faço? Eu falei, você usa a mesma medida que ela vai te processar, então você vai também e faz um boletim de ocorrência, dizendo que o cara não estava clinicamente debilitado, ele rouba, ele não sei o quê. Bom, mas aí já não é mais conosco, saúde. Eu falei, faça também um boletim de abandono de cuidados. Nós não estamos negando atendimento, ele não está em situação de risco. Então, o que tem acontecido muito é que as famílias não os querem mais e acham que a gente tem que internar. E a política de saúde mental não é internação. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse lado aí também. Bom, com relação à segunda pergunta, a informatização, então é assim, a saúde já adquiriu, as torres já foram instaladas no município, as unidades estão interligadas, as máquinas já foram compradas, e nós estamos hoje com 5 unidades, Edna, instaladas já? Informática? 5 unidades. CAEM, Fiore, Jerônimo Meto, Devite, e eu não lembro o outro. Por que esses 5? Primeiro, porque a nossa ideia é exatamente isso, interligar, ficar 6 grandes farmácias, incluindo a saúde mental, interligadas no município. Então, 6 farmácias, onde elas serão interligadas e o usuário não vai mais peregrinar na rede, ele pode até tentar. Mas a hora que ele for buscar o medicamento, o sistema vai acusar. Ó, o senhor acabou de pegar na unidade X. Isso. Então, o sistema, essas unidades, à medida que entram as máquinas, já entra o treinamento do recursos humanos dentro do sistema. Então, nós vamos ter duas grandes frentes aí de trabalho. A primeira
é orientar e educar a população que ela não vai mais ter a farmacinha em cada postinho. O município terá 6 grandes farmácias localizadas em todas as regiões. Né? O que vai ter na unidade é aquela dispensação para aquele momento. O que é o momento? Básica, mas tipo assim, criança chega com febre, dá o antitérmico. Chega um hipertenso, dá o antihipertensivo. Ah, precisa de um injetável, a unidade vai ter. Mas dispensação para o munícipe, não. Vai ficar concentrado nessas 6 farmácias. E, de novo aí, senhores vereadores, nós precisamos de vocês também para nos ajudar. Precisamos, porque isso começa uma educação, né, para a população entender que isso é melhoria, conscientização, economia para o cofre, para a gente investir em outra coisa, em outra frente. Que a saúde, ela só evolui. Como diz, a saúde não tem preço, ela não tem, mas ela tem um custo. E o custo é alto, porque a tecnologia é cada vez maior. E melhor, graças a Deus. Então, assim, essas 5 unidades é por conta disso. Então, Marcelo, a previsão nossa também agora, o mais tardar abril, essas unidades e essas grandes farmácias já está começando. Inclusive, no Jerônimo Meto, se vocês quiserem até conhecer, lá já está tudo cadastrando direitinho, entrada e saída de medicamento. Então, eu acho que é uma unidade que está mais ou menos já redonda do jeito que a gente quer. Exato, exato. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E vamos aí, estamos torcendo para abril, isso daí já está redondinho, pelo menos nessas farmácias aí. Né? Acho que é isso. Qual é a outra? Para a Secretaria da Saúde? É difícil, né? Mas eu dou nota 5. Por quê? Por que eu dou 5? Porque eu ainda, e tenho certeza do que eu estou falando, o nosso problema, ele continua na atenção básica. É o grande calcanhar de Aquiles da saúde. Né? Nós precisamos fazer a atenção básica realmente funcionar. E funcionar de fato. Né? Porque aí, o que vai acontecer? A hora que a atenção básica funcionar, nós vamos diminuir aquele número de atendimentos absurdo no pronto-socorro, porque o nosso pronto-socorro, a Santa Casa, é para ela atender a alta complexidade. É o baleado, é o esfaqueado, é o infartado, é o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. É para ela atender esse tipo de paciente. Lá no Hospital da Zona Leste, é de baixa complexidade. Uma sutura, uma diarreia que não para. Né? Pode até atender o infartado? Pode, ele vai estabilizar e referenciar para a Santa Casa. Mas o que não pode é continuar nessa média aí de 20 mil atendimentos, 15 mil atendimentos mês. Isso mostra para nós, gestores e profissionais de saúde, que a atenção básica não está funcionando. Nós temos que inverter a curva. E mesma coisa a especialidades. Por que a especialidade está estrangulada? Porque a atenção básica não está resolvendo. Mas aí também tem a questão do Dr. Google. Vocês conhecem o Dr. Google? Então, você não conhece? Dor na coluna. Aí você entra lá no Google, dor na coluna. Aí ele já vai orientando, você que você tem que procurar ortopedista, neurocirurgião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O paciente chega lá no consultório do médico da atenção básica, ele não quer consultar, ele quer o encaminhamento. Ele já chega e fala assim, doutor, eu vim aqui para o senhor me dar o encaminhamento para o neurologista. Pois é. E aí o médico fala assim, mas por quê? Tem médico nosso que questiona. Por quê? Você quer? Não, porque eu estou com dor na coluna, não, mas você já tratou? Não, doutor, eu só quero o encaminhamento. Então, de novo, existe uma questão de cultura. E isso, somos todos, né, gente? A gente está com dor, a gente quer o quê? Resolver o problema. Tá, mas o clínico ele é generalista, ele vai olhar você da cabeça aos pés. O especialista não, ele vai olhar você por partes. Cirurgia de mão, ele só vai olhar a sua mão, ele esquece o resto. Então, de novo, aí a frente de trabalho, que eu ia falar, as 2 grandes frentes de trabalho que eu falei, que primeiro é a questão da informatização das 6 unidades e a conscientização da população. Isso para tudo, né? Secretária, a pergunta vai no sentido,
eu sei que é uma avaliação de quadrimestre, né? Mas o trabalho de qualificação desses profissionais, porque a gente observa reclamações dos munícipes, às vezes em relação ao atendimento, orientações básicas na rede. A gente entende que parte da população, muitas vezes, também naquela situação de desespero, tem às vezes uma atitude até um pouco agressiva, mas o profissional ele tem que ter esse equilíbrio quando está atendendo o munícipe, né? Porque ele é o profissional à frente, né? Por pior que a situação esteja. A Secretaria tem algum programa nesse sentido de qualificação do profissional, voltada ao trabalhador da saúde, que eu acho que isso é importante também, essa área, né? Boa pergunta. É assim, olha, na verdade, acabou agora em novembro, só para vocês entenderem, um curso ministrado pelo Ministério da Saúde na Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, capacitando médicos, enfermeiros, para a saúde da família, que é a atenção básica. E já começou outro, início desse ano, em Marília, na Universidade também de Marília, mas também é um curso pago pelo Ministério e que não é barato. Em novembro, 20, e agora mais 20 profissionais indo fazer esse curso. E, concordo com você, nós temos que investir mais em treinamento, sim, para a linha de frente, né? Porque o acolhimento ele começa lá na recepção, né? E a gente costuma falar isso na saúde, nas reuniões que a gente faz com as equipes, com os coordenadores, e você falou uma coisa muito, muito certa, que eu também penso assim, o profissional de saúde, mais do que qualquer outro profissional, ele tem que ter controle emocional. Porque nós trabalhamos, qual é o nosso produto? É gente. E gente doente, gente com problema. Pode ser físico, pode ser mental, pode ser, às vezes, a maioria dos casos que a gente vê lá, a pessoa só precisa conversar. A hora que você escuta, que você orienta, acabou o problema. E mais, as pessoas, elas querem que você seja realmente honesto, sincero com ela, transparente. O problema não é você falar o não, é você explicar o não, o porquê do não. Ela quer sair com uma resposta. Então, a nossa intenção, nosso planejamento esse ano é investir em treinamento, sim, para recursos humanos. Não só os do Ministério, do Estado, mas trazer profissional para cá e investir na capacitação, que a gente entende que ela tem que ser contínua. Tá bom? Eu acho que o principal é você investir nesses profissionais linha de frente, auxiliar, atendente, recepcionista, porque são esses que está sendo, eu falo, treinado cursos até para profissionais assim já, mas linha de frente, a maioria, até os hospitais, a gente vem cobrando isso e a gente tem em acordos coletivos isso para que as nossas Santa Casa e outros mais cumpram, e a maioria não está cumprindo. Você tem razão, Tereza, é isso mesmo. E a nossa intenção é fazer isso. E também, só complementando, além de capacitar, nós temos que ter um número suficiente de pessoas na Secretaria da Saúde, né? Então, assim, a Secretaria da Saúde hoje, a parte administrativa dela, se você convida o senhor a ir lá na Secretaria, nos conhecer, tomar um café com a gente e mostrar. E o Marcelo também. O Marcelo, na verdade, já esteve lá com a gente. Mas, Marcelo, por favor, se você pegar do começo do corredor, me incluindo, porque eu também sou uma profissional de saúde e estou lá para trabalhar. Se você pegar do começo do corredor até o fim, você não vai chegar hoje, porque diminuiu, você não vai chegar em 20. Para cuidar de toda a parte administrativa da saúde, para cuidar, dar apoio e retaguarda para todas as unidades de saúde do município. Então, a nossa estrutura é extremamente pequena, né? Então, a gente quer e pode avançar mais, mas eu tenho que ter ferramenta de trabalho e recurso humano. Certo? Mais alguma pergunta? Eu queria parabenizar essa audiência e dizer que o bonito da democracia é isso, né? Uma secretária vir aqui conversar com a gente, esclarecer, formar numa audiência pública. Se fôssemos num regime totalitário, nós não teríamos isso. Então,
Eu fico muito contente de vivermos numa democracia republicana, onde uma autoridade vem, dialoga com a gente, explica, mostra as dificuldades, as limitações. E eu queria dar um testemunho porque eu sou usuário da rede. Eu vou lá no bombeiro, eu consulto, eu faço exame, eu vou lá no CAEM. E eu gosto muito do atendimento aqui de Araras. Eu sei que você trabalha 10, 12, 13 horas por dia. Então eu parabenizo o seu trabalho. E eu, como munícipe, estou muito contente em ter uma pessoa muito séria, muito comprometida como você. Parabenizo você. Você continue trabalhando com a gente aí pela nossa cidade. E toda a sua equipe, né? Que se não fosse esse povo também, não é? Obrigado, viu? Walter, nós é que agradecemos, eu e em nome da minha equipe, porque exatamente, andorinha sozinha não faz verão. Aqui está o meu exército. Você conta aqui, você vê quantas pessoas dão. Mas são pessoas que estão comigo que eu posso contar 24 horas por dia, 365 dias no ano. Com toda a nossa limitação, que todos temos, mas que a gente não desiste, a gente está lá firme e forte. E eu só tenho a agradecer e agradecer a minha equipe, que está comigo a toda hora. Obrigada. Eu acho que podemos encerrar. Eu agradeço a presença de todos, então, gente. Muito boa noite.